Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão. Nós temos o seguinte segmento: ninguém é levado a sério com ideias originais. Aí nós temos o trecho: a palavra destacada acima exerce a mesma função sintática que a palavra destacada em não se via ninguém na festa. Certo ou errado? Primeiro ponto, vamos analisar a função sintática do primeiro período, né? No primeiro período, é dito: ninguém é levado a sério com ideias originais. Qual a função sintática de ninguém? Primeiro, para ser feita uma análise sintática mais precisa, procedemos à análise o quê? Morfológica. O que é ninguém? Ninguém é um pronome substantivo indefinido, né? Pronome substantivo, porque ele substitui o uso do substantivo. Não é pronome adjetivo, porque ele não está acompanhando um substantivo, ele não está ao lado de um substantivo o qualificando, dando-lhe alguma característica, neste caso uma característica indefinida. Certo? Essa é a função morfológica. Agora, na sintaxe, nós abordamos o quê? As classes de palavras em um determinado contexto, o que pode gerar uma variação de função, o que não acontece na morfologia, salvo raros casos, né? Que uma palavra em determinado contexto é uma coisa, em determinado contexto é outra. Agora, quem não é levado a sério com ideias originais? Ninguém, né? Agora perceba, devemos tomar cuidado porque quando você pensa em ninguém, as pessoas já começam a atrelar na cabeça que o quê? O sujeito ele é indeterminado ou pior, né? O sujeito é inexistente. Agora prestemos atenção, quando isso ocorre, quando eu tenho ninguém como sujeito, o sujeito é simples. Porque o que é o sujeito simples? Sujeito simples é aquele que tem um núcleo explícito no contexto. E nós temos um núcleo explícito, é justamente a palavra ninguém, o pronome substantivo indefinido ninguém. Então a função sintática nesse período é o quê? O ninguém é o sujeito simples do período, que tem por núcleo justamente a própria palavra, né? Ninguém. Perceba que não tem nenhuma adjunta de nominal modificando aí o ninguém, né? Então já temos a primeira função sintática. Só resta agora analisarmos a segunda e verificarmos o quê? Se é a mesma função. Se for, certinho. Se não for, errado. Agora nós temos: não se via ninguém na festa, no segundo exemplo. Agora devemos tomar cuidado. Por quê? O candidato ele olha aí o verbo ver, aí ele pensa: pô, ver. Ver algo ou ver alguém. Verbo transitivo direto, depois eu tenho um objeto direto. Olhou a questão, pô, a primeira é sujeito, segundo objeto direto, tá errado. Aí ele marca lá errado, acertei. Vai olhar o gabarito, errei. Por quê? Nós devemos analisar as estruturas com calma. Vamos analisar. Não se via ninguém na festa. Perceba que nós temos o se. Toda vez que o se aparecer, nós já devemos ligar na cabeça o sinal de cuidado. Por quê? Porque o se ele tem várias classificações e essas classificações elas vão definir para nós a função sintática do termo a posteriori, né? Agora, quais as duas classificações do se que mais se destacam, que mais aparecem em provas? Na verdade são 4, mas eu falarei de duas que são o contexto da questão. O se como índice de determinação do sujeito e o se como pronome passivador. Agora, perceba que os dois ocorrem em circunstâncias distintas. Falarei primeiro do se índice de determinação do sujeito. Quando ele ocorre? O se índice de determinação do sujeito ocorre justamente quando há um sujeito indeterminado, né? Sabemos que existem dois casos de sujeito indeterminado, né? Quando nós temos um verbo na terceira pessoa do plural sem nenhum antecedente relativo, ou, o caso que eu vou citar agora, quando nós temos um verbo intransitivo de ligação ou transitivo indireto, mais o se. E quando isso ocorre, nós não conseguimos identificar o sujeito de forma explícita. Um exemplo: precisa-se de operários. Nesse contexto, você consegue determinar com exatidão quem precisa de operários? Não, você não consegue determinar quem precisa de operários, justamente porque você tem essa estrutura. Precisar é um verbo transitivo indireto, eu tenho o se como índice de determinação do sujeito, e de operários é o objeto indireto. Perceba que eu tenho essa estrutura que eu citei. Verbo transitivo indireto mais se índice de determinação do sujeito. Neste caso, nós dizemos que o sujeito é indeterminado. E um bizu para identificar
Isso é o quê? Substituir esse se por alguém ou ninguém. Alguém precisa o quê? De operários. Se você substituir por alguém e ninguém, isso fica evidente, né? Você não sabe quem é, mas existe alguém que tem essa necessidade, né? Alguém que precisa. Certo? Esse é o índice de determinação do sujeito. Agora, o verbo no contexto ele é transitivo indireto de ligação. Perdão, transitivo indireto de ligação ou intransitivo? Não, né? Ele é transitivo direto. Aí entra outra classificação. A classificação do quê? A classificação do pronome apassivador. Perceba que o pronome apassivador, ele aparece em um caso restrito. Ele aparece quando nós temos a chamada voz passiva sintética ou pronominal. E a voz passiva sintética ou pronominal, ela é restrita, né? Nós temos duas predicações. Nós temos ou um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, que também é chamado de transitivo direto e indireto. E quando ocorre, como nós identificamos o elemento a posteriori? Porque quando eu disse precisa-se de operários, nós temos o objeto indireto. Agora, exemplificando o conceito, quando eu digo vendem-se casas, qual a função de casas? Casas é o objeto direto de vender? Não. Casas é justamente o sujeito do período. Ué, mas por que sujeito? Muito simples. Eu farei a inversão para que isso fique claro. Quando eu digo vendem-se casas, eu posso inverter a estrutura e falar o quê? Casas são vendidas por alguém. Eu não posso dizer isso? Então fica claro que essa inversão da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, que é formada pelo verbo ser mais particípio, acontece o quê? Que o casas, ele é o sujeito do período, só que ele é um sujeito diferente. Ele não é um sujeito agente, ele é um sujeito paciente. Ele é considerado o quê? Um sujeito passivo, porque está na voz passiva, e posposto, porque ele está após o verbo. E é justamente isso que ocorre aí. Agora, qual a problemática de análise da questão? A problemática de análise consiste o quê? Que o se, ele não está ligado encliticamente ao verbo ver. Ele está ligado o quê? Procliticamente. Mas existe um motivo para isso acontecer. É justamente em virtude do não, né? Perceba que quando nós estudamos colocação pronominal, existem as palavras de valor semântico negativo, ou os advérbios, que são palavras atrativas. São palavras que puxam o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E esse não está puxando esse se, pronome apassivador, ele é um pronome apassivador, mas ele não deixa de ser um pronome oblíquo átono, para antes do verbo. Está exigindo a próclise. E quando isso ocorre, o candidato ele fica confuso. Isso é feito para confundir o candidato. Agora perceba, essa estrutura de voz passiva sintética ou pronominal, ela é bem fechada. Eu tenho verbo transitivo direto? Tenho. Eu tenho se? Tenho. Eu consigo inverter a estrutura? Sim. Como eu inverto essa estrutura? Não se via ninguém na festa. Ninguém era visto na festa. Ou seja, como eu consigo inverter essa estrutura, eu já ratifico, eu já tenho certeza que eu tenho o quê? Ninguém como sujeito passivo posposto, um sujeito paciente. A função não é de objeto direto, então nós devemos ter cuidado. E qual o questionamento feito na questão? A função sintática é a mesma? A função sintática é a mesma. Em ninguém, no primeiro exemplo, sujeito simples. No segundo exemplo, é sujeito? É sujeito sim, só que é um sujeito passivo ou paciente posposto. A função sintática é a mesma. Por mais que um seja um sujeito agente e no outro um sujeito paciente, os dois termos são sujeitos, né? Então, como existem dois sujeitos, a função sintática é a mesma e o gabarito da questão é o quê? Correto, corretíssima. Ou seja, não há divergência em relação à função sintática nessas duas análises. O gabarito, então, correto. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.